A paz. A paz. Ao Deus do meu amor, A paz. eu adorarei. Ao Deus da minha vida, Oi, Fortuna. que me compreendeu sem nenhuma explicação. Seja bem-vinda, meu amor. Esperar o pessoal entrando. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes Beijo, Dan. e Oi, Marília. Deus abençoe. eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Seja bem-vinda, princesa. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, a paz.
desce como fogo. Vem comer Pentecostes e enche-me de novo. Oi, Valdira, seja bem-vinda à nossa live. Eu ouvi um pouquinho a palavra de Deus, ouvi, receber. E encha-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem comer Pentecostes e enche-me de novo. Esperando o pessoal entrar. Sejam bem-vindas, meninas. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Seja bem-vinda, Rebeca. Paz do Senhor, Conta, tudo bom? Muito bom te ver ontem. Vem comer Pentecostes e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem comer Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Oi, Leide, seja bem-vinda. Oi, Lil, seja bem-vinda. Oi, Marcela, tudo bom? Essa live tem um propósito de falar sobre a palavra de Deus, ouvir um pouquinho de Deus, receber uma direção de Deus.
Oi, pastora. Seja bem-vinda. Oi, Dea. Oh, glória a Deus, que bom. A paz. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Seja bem-vinda, Dea. Sejam bem-vindas. Sejam todas bem-vindas. A live tem o propósito de levar e propagar a palavra de Deus para mulheres. Eu sempre faço a live fechada, reservada, mas hoje eu vou fazer a live aberta porque algumas pessoas querem entrar e não conseguem. Aí eu tô esperando um tempinho para ver se o pessoal entra, mais mulheres entram, que confirmaram. E vocês vão receber uma palavra de Deus na ministração, porque a palavra de Deus ela transforma, ela é vida, ela é bálsamo para os nossos pés. Oi, Mari, tudo bom? Saudade. Alguém quer entrar comigo aqui, no ao vivo. Oi, Aninha, seja bem-vinda. Não, Linda estava aqui agora, a gente queria participar da live. Não apronta. Seja bem-vinda, Ana, boa noite. Essa live tem o intuito de só falar e propagar a palavra de Deus, porque isso, a gente faz uma live fechada e aí as meninas estavam falando que mais pessoas queriam entrar e não estavam conseguindo. Então, como mais mulheres querem entrar para ouvir a palavra de Deus, eu abri a live para que mulheres sejam edificadas, mulheres ouçam a voz de Deus. E essa live só é com esse intuito mesmo, de falar a palavra de Deus, de dar uma mensagem de vida. Se você está se sentindo fraca, cansada, Deus vai falar com vocês. Tem uma palavra profética de Deus, que Ele me deu um direcionamento. E eu sei que a vida de muitas mulheres vão ser edificadas e vão ser transformadas, em nome de Jesus. Essa live já tem mudado a vida de muitas mulheres. Essa live já tem testemunhos. E por isso que eu tô fazendo ela, por isso que eu tô abrindo ela, porque a palavra de Deus ela é vida. Boa noite, pastora. Boa noite, Mari, seja bem-vinda. A palavra de Deus ela é vida, ela transforma, ela é bálsamo para os nossos pés. Ela nos ajuda a nossa... o condomínio é forte, né? Então é isso. A live foi aberta com esse propósito de trazer uma palavra profética, falar de Jesus. Jesus nada mais é do que o amor. Jesus nada mais é do que a salvação, porque Ele nos ama. E se você está aqui nesse momento é porque Jesus quer falar com você, quer dar a resposta que você vem buscando. E a resposta que você vai buscar não sou eu que vou te dar, quem vai te dar essa resposta é Jesus. Jesus que vai falar com você, Jesus vai
falar com você através da palavra dele, vai te dar uma palavra de vida, de ânimo e vai te direcionar. Eu vou começar a oração porque já são 9h21. Então a gente vai começar a oração. Vou orar por vocês. É verdade. É do terra ao último andar, é fato. Seja bem-vinda, Paty, tudo bom? Paz do Senhor. Essa live tem o intuito só de falar a palavra de Deus, de falar uma mensagem profética, de ler a Bíblia para vocês, estudar. E é isso aí. Pai amado, santo, querido, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus que tu és lindo, príncipe da paz, reis dos reis. Senhor, que quando eu fale não seja eu, mas sim o Senhor. Porque a tua palavra, ela é vida, ela traz força. Tem mulheres nessa live que estão precisando ouvir uma palavra de Deus. Tem mulheres nessa live que estão buscando resposta do Senhor. Tem mulheres nessa live que sentem saudade de ouvir a sua voz. E como tem mulheres que precisam ouvir a sua voz, Senhor, me faça como um instrumento, porque eu me coloquei à disposição. Porque a tua palavra, meu Deus, ela tira toda a dúvida. Ela extermina toda a discussão. Ela vem para findar toda a situação contrária. Que a tua palavra, ela é lâmpada, ela é bálsamo. Então, Senhor, que essa oração edifica a vida dessas mulheres. Fala no íntimo, no oculto. Me usa como instrumento. Eu sou pequena, eu sou pecadora, eu sou a menor de todas no reino de Deus. Mas o Senhor é um Deus santo, um Deus grande que usa, que enche. Espírito Santo, meu amigo, meu consolador, meu conselheiro, que eu diminua e o Senhor cresça. Que essas mulheres sejam transformadas e que venham dar mais e mais testemunhos. Mais e mais testemunhos venham ser dados. Amém? Sejam bem-vindas todas vocês que estão na live. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus continue fazendo vocês, esse tempo que vocês estão aqui, essa direção que vocês estão aqui, vocês estão até pensando que é vocês, mas na verdade quem está trazendo vocês é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus está trazendo é porque Ele quer falar com vocês. Quem está fazendo vocês participarem dessa live é único e exclusivamente o Espírito Santo. E Ele tem uma mensagem para falar com vocês. Ele tem algo especial que é a sua santa palavra para falar com cada uma de vocês. Sejam todas bem-vindas. E eu vou começar com a palavra. Vou pedir que todo mundo abram suas Bíblias em 2 Reis 4:8. Quando vocês estiverem com a Bíblia já em 2 Reis 4:8, vocês falam amém para mim, por favor. Estão me ouvindo direitinho? 2 Reis 4:8. Amém? Amém? Vocês estão ouvindo certinho? Posso começar? Vou começar, viu? Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse a seu marido: Tenho a certeza de que este homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá.
Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, em outras traduções, o seu servo: que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então o que posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou. Ela foi na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim. O Senhor é homem de Deus. Até aí. Amém. O livro de 2 Reis 4 é um livro que todo mundo já conhece, vocês já conhecem. A palavra de Deus vai dizer que Eliseu, ele passava pela cidade de Sunem. E lá, nessa cidade de Sunem, morava uma mulher rica. Quem era Eliseu? Eliseu era o profeta da porção dobrada. Eliseu era um profeta muito usado. Eliseu era um profeta que ele ficou no lugar de Elias. E quando Eliseu fica no lugar de Elias, Eliseu ele pede para Elias a porção dobrada. Elias fala assim para Eliseu: nossa, o que você está pedindo eu não posso fazer, só quem pode fazer isso é Deus. Mas Eliseu ele recebe essa confirmação. Eliseu é um homem que era muito usado por Deus, era um profeta, um homem de Deus. Eliseu, ele morava no Monte Carmelo e ele tinha que passar sempre, ele tinha que passar sempre de Samaria em Samaria e Monte Carmelo, em Samaria e Sunem, para chegar em Monte Carmelo, que era a sua casa, sua morada. E ele fazia esse caminho sempre. Eliseu, a palavra de Deus vai dizer que Eliseu ele era um homem influente. Eliseu era um homem que ele era um homem sociável, ele falava com muitas pessoas, ele tinha influência, ele andava em vários palácios. Eliseu ele era um homem que ele ungiu reis, ele ungiu o rei de Israel, ele ungiu o rei da Síria. Ele tinha contato com o comandante, atualmente a gente diria assim que ele era um homem que tem moral, ele era uma pessoa influente. E Eliseu, ele passava todo dia naquele caminho, e a Bíblia vai relatar que essa mulher, que é uma mulher rica, ela sempre estava dando para ele. A Bíblia fala assim, ela sempre tomava as refeições na sua casa, ela dava sempre as refeições da casa dela. Outra coisa que a Bíblia fala, que chama a nossa atenção, é que ela fala com o marido dela que Eliseu era um homem de Deus. Eliseu foi um homem que ele fez vários milagres. Eliseu, ele passa pelo Rio Jordão. A paz, meu pastor. Ele vai passar pelo Rio Jordão, primeiro milagre. Eliseu vai transformar a água de Jericó, que era uma água que não estava saudável, em uma água saudável. Eliseu, ele vai fazer a mulher multiplicar azeite na casa dela, na botija. Eliseu era um homem realizava muitos milagres. Era um profeta conhecido, era um profeta que sucedeu Elias, e ele sucedeu Elias e ficou no lugar de Elias como um grande homem de Deus, como um grande profeta. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela fala com o marido dela que Eliseu era um homem de Deus porque ela via Deus na vida dele.
E Eliseu era um homem que passava ali todo dia, ela dá a refeição e ela decide, ela comunica com o marido dela que ela vai fazer um quarto. Em algumas traduções, fala que ela faz esse quarto para Eliseu, em algumas traduções fala no muro, em outras traduções fala na parte de cima. Em outras traduções no terraço, porque na cultura judaica tem muito terraço. Aí vocês podem ficar achando estranho, nossa, ela fez um quarto para um profeta que passava só porque passava. Na cultura judaica. A cultura judaica, eles têm a cultura de receber pessoas, de receber convidados, de convidar para suas casas. E como ela era uma mulher rica, ela recebia muita gente. Agora eu vou começar a pregar para vocês. Eu só estava introduzindo. A palavra de Deus vai dizer que esta mulher, ela manda fazer um quarto para Eliseu. E que nesse quarto tem uma cama, tem uma mesa, porque Eliseu precisava de uma cama, de uma mesa para estudar. Ele tinha lamparina para conseguir ler, fazer as leituras dele. E a Bíblia vai falar uma coisa que me encanta, que Eliseu, ele era um homem de Deus. Ela enxergou Deus em Eliseu. Aí eu falo, por onde vocês andam, as pessoas, por onde vocês passam, onde eu passo, as pessoas enxergam Deus na nossa vida. As pessoas enxergam que nós somos mulheres de Deus, que nós somos homens de Deus. O que nós estamos transparecendo para essas pessoas, que a nossa fé fala primeiro do que a gente, que a gente transmite para as pessoas o Deus vivo que nós servimos de verdade. Será que as pessoas estão enxergando e conseguindo ver que nós servimos a um Deus vivo? E Eliseu, ele conseguia transmitir isso, que esta mulher servia a um Deus vivo, que este homem servia a um Deus vivo. E observe que ela era uma mulher rica. Quando eu falo que ela era uma mulher rica, a palavra de Deus está me dizendo o seguinte, ela é rica. Uma pessoa rica hoje, nos quartos, é uma casa que tem uma mansão, que tem vários quartos. Ela precisava fazer mais um quarto para Eliseu? Não, ela não precisava fazer mais um quarto, porque a Bíblia fala que ela era uma mulher rica, uma mulher de posses. E na cultura judaica, as pessoas, elas recebem outras pessoas, elas são muito hospitaleiras. Elas recebem os hóspedes, faz parte da cultura judaica. Ou seja, a casa dessa mulher era uma casa que tinha muitos quartos. Ela era próspera, mas ela faz um quarto para Eliseu, porque Eliseu era um homem de Deus. E se ele é um homem de Deus, se um dia tiver um evento na casa dela e todos os quartos estiverem cheios, Eliseu tem um quarto dele. E o que é que Deus está querendo falar para vocês? Que quem serve a Deus tem privilégios. Mesmo que seja uma mansão, vai ter o seu lugar. Deus está falando assim, olha mulheres, se vocês me servirem em espírito e em verdade, se vocês forem como Eliseu, que foi um homem de Deus, um homem separado, vocês vão ter todos os confortos. Você vai ter quarto separado, porque podia ter o evento que fosse. Quando Eliseu chegava lá, o quarto dele estava lá. Alguns hóspedes iam botar a cama na sala, iriam dormir, não ia poder dormir na casa dela, mas Eliseu, que era um homem de Deus, ele podia estar lá. Porque quem é santo, quem busca os caminhos de Deus, vão ter privilégios. Aí você fala assim, em algumas traduções está no terraço, porque na cultura judaica eles têm terraço. O terraço era uma extensão da casa deles. E aí, e no muro, mas Eliseu, ele tinha um quarto dele, o quarto dele ficava no alto. Na minha tradução fala, e fez um quarto no alto. Ou seja, quem serve a Deus, além de ter um quarto privilegiado, tem visão privilegiada, porque se estava no alto, ele via o que acontecia, ele tinha visão, a ventilação era melhor para ele. Então Deus está falando, olha, quem me serve tem o melhor. Porque Eliseu tinha o melhor, ele não falava, a Bíblia não vai dizer que Eliseu falou em algum momento para ela que ele era homem de Deus. Porque ela mesmo fala para o marido, observo que este homem era um homem de Deus. E existem ainda verdadeiros homens e mulheres de Deus na terra. E vocês têm que se levantar como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Para que quando as pessoas vejam vocês em lugares, as pessoas falem, nossa, como ela é uma mulher de Deus, nossa, como ele é um homem de Deus. E a Bíblia vai dizendo que Eliseu fica na casa dela e ele se incomoda. Por que eu estou dizendo que ele se incomoda? Ele se incomoda porque ele pergunta ao servo dele, Geazi, pergunta do que ela está precisando para que eu possa fazer uma coisa com ela. Mas aqui eu vim falar para vocês. Por quê? Ela é uma mulher de posses. E Eliseu é um homem influente.
Se Eliseu se incomoda, ele está incomodado porque Eliseu está acostumado que as pessoas se aproximem dele pelo que ele pode fazer. Eliseu não está acostumado a receber sem dar. Eliseu está acostumado a dar e receber. Mas hoje eu vim falar uma palavra profética na vida de vocês. Que Deus vai aproximar vocês de pessoas, de servos verdadeiros, genuínos, amigos verdadeiros e genuínos, que vão se aproximar de vocês, não porque vocês podem fazer, mas por quem vocês são, pelo Deus que vocês são e pelo Deus que vocês representam. Deus vai colocar próximo de vocês pessoas que não estão interessadas no que vocês podem dar, pessoas que não estão interessadas no que você tem. E aí, Patrícia, como é que você prova isso? Eu provo na palavra. Quando Eliseu fala para Geazi perguntar o que ela quer, ela responde que nada, ela não quer nada, que no povo dela já tem tudo que ela precisa. Aí Eliseu ele fica incomodado porque ele não está acostumado com essa relação. Eliseu está acostumado com a relação de pessoas que só se aproximam dele pelo que ele pode fazer. Eliseu está acostumado na relação dele com pessoas que se aproximam dele, encostam nele pela influência que ele tem com o rei, pela influência que ele tem nos palácios, com os governadores. E era essa influência, a influência que as pessoas queriam. Mas Deus levantou uma mulher que não queria se aproximar de Eliseu pelo chamado profético dele. Porque eu, Patrícia, se um Eliseu entrasse na minha casa, um homem que fazia vários milagres, eu ia querer minha porção. E ela não pede absolutamente nada. E aí Geazi, porque é o único momento que você vê que Geazi tem um pensamento inteligente. Geazi fala assim, porque Geazi é o tempo todo fazendo bobagem. Mas nesse momento ele teve uma resposta sábia. Ele fala assim, ela disse que não quer nada, mas assim, Eliseu incomodado, né? Eliseu incomodado porque ela disse que não queria nada. Aí ele fala assim, mas ela não tem filho. O marido dela, ele fala assim, o marido dela tem uma idade avançada e não tem filho. Aí Eliseu fala, chama ela, manda ela vir aqui. Geazi chama ela. Mas observe que em momento algum ela pediu nada a Eliseu. E Deus vai falar com vocês agora. Quando ela chega na porta do quarto, Eliseu fala assim, olha, você vai conceber um filho. E dentro de 1 ano você vai estar com seu filho no braço. Essa mulher, ela fala assim, homem de Deus, não minta pra mim. Sabe por que ela fala homem de Deus, não minta pra mim? E sabe por que o tempo todo ela não estava se relacionando com o ministério profético dele? Porque ela era uma mulher que estava magoada. Ela tinha alguma mágoa relacionada ao ministério profético. Por isso que ela exclama, homem de Deus, não minta pra mim. E eu vim aqui como boca de Deus, como uma profeta de Deus, para dizer que através da palavra de Deus, não é através do meu achar, não é através do que eu penso, não é através de mistério, não, é através da palavra de Deus. Deus vai realizar sonhos que estão mortos. Porque esta mulher, ela sonhava. Ela queria, porque se ela não quisesse, ela não dizia, homem de Deus, não minta pra mim. Ela simplesmente não ia nem receber. Mas ela não fala assim, amém. Ela fala, homem de Deus, não minta pra mim. Eu já falei que a cultura judaica, você recebe muita gente em casa. E essa mulher recebia muita gente em casa. Eu estou conjecturando que ela recebia muitos profetas na casa dela. E algumas pessoas, ela já tinha visto profecias que não se cumpriram. E tem mais, essa mulher, ela era uma mulher que ela não era infértil. A infertilidade não era por causa dela. Ela era uma mulher jovem, casada com um homem que era avançado de idade. A infertilidade estava no marido. Mas Deus botou Eliseu ali, o encontro dela com Eliseu, porque apesar dela, porque uma mulher na cultura judaica que não tinha filho, ela era uma mulher inútil, era uma mulher que era condenada, era uma mulher que era pecadora, ela era uma mulher que era considerada à margem, era uma mulher que não tinha, por quê? Porque nessa fase da Bíblia, a Bíblia está falando do patriarcado. Qual era a função da mulher? A função da mulher era gerar um filho varão. A função da mulher era gerar, porque ela tinha que estar dando continuidade nas gerações do marido dela, e ela não consegue fazer isso, não por causa dela,
mas por causa do marido. Mas ela se mantinha fiel ao marido, mesmo com todos os problemas. Ela anulou o sonho dela de gerar. Ela andava na rua e era apontada, mas ela não estava reclamando. Ela tinha desistido do sonho dela e honra o marido dela. E quando Deus vê que mulheres honram o seu marido, Deus vai lá e honra ela. Eu não estou dizendo que é para você aceitar ser maltratada, não. Eu estou dizendo que é para você ter sabedoria, porque esta mulher, ela mostra ser uma mulher sábia. O marido dela era um homem avançado de idade, mas em momento algum você vai ver ela dizendo: eu não posso ter filho por causa do meu marido. Ó, Eliseu, me dá um filho. Não, ela era uma mulher que ela era acostumada a dar. Ela era uma mulher que ela fazia de coração. Ela era uma mulher que ela servia aquele homem de Deus. E sabe o que é que Deus está dizendo hoje? Que hoje o povo quer ser servido, quer receber, mas não quer dar. E Deus está falando: ei, aprende a dar, porque é dando que se recebe. Faz se esperar receber alguma coisa. Essa mulher começa a honrar Eliseu. Ela honra Eliseu de tal maneira que Eliseu, que não era acostumado com essa honra, ele era acostumado a dar, mas ele não era acostumado a receber. E como ela dá, Deus olha para ela e fala através de uma palavra profética do profeta, se realiza. Pati, você quer dizer o quê? Eu quero dizer que não é o mover que faz as coisas acontecer. Porque em Gênesis 1 fala: o Espírito de Deus se move e a terra era sem forma. Em algumas traduções diz que a terra era uma escuridão. Outras traduções falam que a terra era uma escuridão e sem forma. E o Espírito de Deus estava se movendo ali. O Espírito de Deus se move nas trevas. O Espírito de Deus se move na escuridão. Você quer dizer o que é comigo e com isso, Patrícia? Que não existe mover? Não, existe mover. Eu sou pentecostal até o tutano. E existe mover, mas o mover só acontece através da palavra. E você quer que eu te prove isso? Porque em Gênesis 1 só acontece quando Deus fala. E Deus diz: haja luz. E passou a ter luz. Quando Deus diz haja luz, tem luz. Então Deus está querendo falar com você aqui: ó, filha, o que eu quero fazer com você não é através do você ficar querendo ouvir resposta de A, de B, de C, não. Quer ouvir a resposta de Deus? Abre a Bíblia, porque Deus deixou o Velho e o Novo Testamento para você. Se você abrir a Bíblia, todo dia você vai ter uma resposta de Deus. E além de ter a resposta de Deus, Deus está falando aqui comigo: além de ter minha resposta, vai ter minha transformação, porque a minha transformação não vem do seu querer, vem do seu querer junto com a minha palavra. Deus vai usar palavra e mover, palavra e mover, e o Espírito Santo vai se movendo em você junto com a palavra. São dois rimos, oração e palavra, são dois rimos, mover e palavra. Para desse negócio de ficar atrás só de mover sem palavra. O mover sem palavra não transforma. O mover sem palavra não transforma, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é vida, ela transforma. Quando você está de frente com a palavra de Deus, você vai sair diferente. Ela é viva. Hoje eu prego ela, amanhã se eu pregar eu tenho uma nova mensagem. Recebe essa palavra profética na vida de vocês. Aprende a viver através da palavra de Deus. É isso que Deus quer falar com vocês. E essa mulher tá lá, e Eliseu fala a ela, ela fala: não minta pra mim, homem de Deus, porque alguém já tinha mentido. Ela estava decepcionada com esse ministério profético. E Deus está falando comigo: tem uma mulher aqui que está decepcionada com o ministério profético, mas Deus está querendo falar com você que Ele tem promessa na sua vida, e que Ele vai cumprir as promessas na sua vida, não através do seu achismo, mas sim através da palavra dEle, porque a palavra de Deus, ela é vida, a palavra de Deus, ela transforma, e Deus levanta homens de Deus. Sim, Deus levanta homens de Deus, mas que vai agir, vai te levar uma palavra profética, uma mensagem que está na Bíblia de Deus, não o que eu penso, o que eu quero, não, e sim a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, se realiza. Porque a palavra de Deus diz que Jesus fala: e eu vou para que venha um consolador, e esse consolador vai convencer o homem do pecado. Só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Só vai haver transformação na sua vida com o agir do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem que me mover, e para que você venha receber tudo que Deus tem para a sua vida, você tem que receber em nome de Jesus.
E é palavra, não o meu achismo. Eu não posso dizer o que eu penso de você. Eu não posso ser um mover que não tem a palavra de Deus. Esse mover sem palavra de Deus só vai gerar confusão em sua vida. Esse mover sem a palavra de Deus só vai gerar problema para você. Agora, o mover junto com a palavra vai gerar transformação. Se eu fosse você, eu levantava a mão, porque Deus está falando aqui com vocês, através hoje da minha palavra, dessa palavra profética, que eu está sendo ministrada. Eu vou fazer grandes milagres, eu vou restaurar sonhos, porque essa mulher é uma mulher que os sonhos dela estavam apagados, e Deus está dizendo, você esqueceu os sonhos, mas eu não esqueci. Você esqueceu as promessas que eu fiz na sua vida, mas eu não esqueci. E Deus está dizendo, eu vou reacender os sonhos. E você que não disse amém, fique tranquila. Quem lhe disse que para receber uma palavra tem que dizer amém? Não, não tem não. Porque quando Eliseu fala essa palavra profética para esta mulher, ela diz amém, ela diz não. Ela diz, não, homem de Deus, não minta para mim. Muito pelo contrário, ela não diz, mas quando é um profeta de Deus que fala, mesmo você não crendo, vai acontecer. Você ainda não entendeu? Mesmo você não crendo, vai gerar. Mesmo você não crendo, vai acontecer. Mesmo você não crendo, dentro de um ano você vai carregar o seu filho no colo. Deus está dizendo, eu tenho projetos para restaurar a vida de vocês. O sonho que você não sonha mais, eu vou refazer os seus sonhos. Eu sou o Deus que faz você curar da enfermidade. Eu sou o Deus que através da minha palavra eu curo você de doença. Eu sou o Deus que através da minha palavra eu curo você da mágoa. Eu sou o Deus que através da minha palavra eu vou sarando suas feridas. Eu sou o Deus que através da minha palavra, e não do achismo do homem, mas através da palavra de Deus, porque Eliseu era um profeta, um homem usado, um homem que ele tinha respaldo no que ele estava falando. Eliseu fez depois de morto ele ainda ressuscitou. Pelo amor de Deus, Eliseu era um profeta usado. Eliseu era um homem de Deus. E vocês têm que ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, porque Deus está dizendo, eu estou no negócio, eu realizo o sonho. Se você tem sonho de se casar, eu vou realizar o seu sonho. Se você tem um sonho de ter sua casa, eu vou realizar o seu sonho. Se você acha que seu marido não vai ser convertido, Deus está dizendo, eu vou converter ele através da sua vida. Porque Deus está me dizendo assim, olha, a Bíblia é para o crente, mas o comportamento do crente é para o ímpio. Você está entendendo, mulher? O que você tem que pegar na sua casa é ler a Bíblia. Você tem que frequentar culto. Você tem que ter igreja para você ser ministrada, para você ser cheia do Espírito Santo. Aí você vai convencer a sua família, o seu filho, o seu marido, o seu lar, todo mundo vai ser convencido, porque o Espírito Santo que vai convencer através da sua vida, não é através da sua força, não é através do que você vai falar, não é através do que você vai reclamar, não. E quando eu falo aí, corta aqui também, porque eu também reclamo, mas Deus está falando hoje e eu tenho que falar. Não é através do seu comportamento, não é através do seu comportamento secular, é um comportamento cristocêntrico. A palavra de Deus não tem a ver com o que você pensa, o que você quer, é o que Deus quer, porque o que Deus quer o melhor para mim e para a sua vida. E voltando para a palavra de Deus, ela fala, Eliseu, não minta para mim, homem de Deus. Só que a continuação disso é que Eliseu, em 2 Reis vai falar que ela em um ano gerou filho. E Deus está querendo dizer assim, aí, para que Deus me fala? Deus fala, ó, Patrícia, mesmo a pessoa não recebendo, se for com a palavra profética, mesmo você não crendo, Deus vai fazer. Mesmo você não crendo, o que vai acontecer. Mesmo você dizendo assim, esse sonho, eu não vou nem pensar nele, Deus está falando é com você mesmo. Eu vou refazer. Não importa o que você diga, é porque a palavra não está vindo de Patrícia, a palavra está vindo da palavra de Deus. Então não sou eu, porque a palavra de Deus diz que o verbo se fez carne e o verbo é Cristo. E Cristo morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. E a palavra de Deus disse, se fosse você levantava a mão, que todas as bênçãos já foram liberadas. Todas as bênçãos já foram liberadas. E estão aonde? Nas regiões celestiais. Deus precisa fazer alguma coisa? Deus não, Deus já fez. Antes de você pedir, Deus liberou. Agora quem tem que fazer é você. Sabe o que você tem que fazer? É joelho e Bíblia, joelho e Bíblia, joelho e Bíblia, palavra e oração, palavra e oração. A palavra e oração vai mover a Deus? Não. Deus já fez. A palavra e oração vai chegar nas regiões celestiais.
E se eu fosse você, levantar a mão, porque quando você ora, você vai transformando as regiões celestiais. Quando você transforma nas regiões celestiais, você muda a realidade na terra. Deus está dando estratégia. Quer mudar a realidade na terra? Primeiro move as regiões celestiais. Vai pro joelho. Ao invés de ficar murmurando, vai pro joelho. Ao invés de ficar reclamando, só falando coisas negativas, vai pro joelho e começa a olhar o melhor. Se cale e vá pro joelho. Vai mover as regiões celestiais. Porque Daniel, quando ele fez a oração dele chegou na mesma hora e teve resposta. Só que ficou nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais teve embate, não conseguia vir a realização da oração dele. Mas não se preocupe não, que se nas regiões celestiais tiver principados e potestades que não permitam que sua oração chegue na terra, Deus manda um arcanjo para guerrear por você e sua oração vai chegar. Sua oração está chegando, seu sonho vai se realizar. Seu projeto vai acontecer. Não é porque com você não acontece, não. Vai acontecer. Por que você tem tanta certeza disso, Patrícia? Eu tenho certeza não por causa de mim, não. Deus não está falando, não. Eu tenho porque eu conheço a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Então não tem por que ter medo, não tem por que ficar triste, não tem por que achar que não vai acontecer, não tem por que matar sonho. Deus faz barriga crescer, Deus faz mulher gerar. Deus, Ele é o Deus que fez Sara gerar. Ele é o Deus na Bíblia que você mais tem. São testemunhos de mulheres que geraram. Só que Deus está mandando eu falar com alguém aqui hoje. Deus falou assim comigo agora. Na Bíblia tem testemunhos de mulheres que não puderam gerar porque elas eram inférteis. Mas essa mulher sabe que é com ela. Que Deus está falando assim para a mulher: ei, você não gera não é por causa de você não. Você não gera por seu marido. Mas mesmo por causa do seu marido, eu ouvi a sua oração. E Deus fala assim, ó, quando a serva de Sarai, ela foge de Sarai porque Sarai está humilhando ela, ela não aguenta a humilhação. E o anjo encontra ela. E quando o anjo encontra ela, ela fala que está fugindo porque ela não aguenta ser humilhada. Pode beber água, né? Quando ela fala que ela está fugindo, que ela não aguenta ser humilhada, o anjo fala assim com ela, mas você tem que voltar. Mas antes disso, o anjo fala assim com ela, ó, Deus ouviu sua oração. E você fala assim, Deus, você tem visto a minha situação? E Deus tem dito, eu não tenho visto não, eu tenho ouvido a sua oração. Mas eu tenho uma palavra boa para dizer para você. Você às vezes pensa, eu não vou orar não, porque todo dia eu oro, eu não aguento mais pedir a Deus, Deus não aguenta mais me ouvir. Deus está dizendo, olha, meus olhos são... Daniel descreve Deus assim, ó, com olhos como chama de fogo. Deus não tem pálpebra não, minha filha. Deus, ele fica lá do trono, voltado para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Enquanto você dorme, ele tá lá do trono te olhando. E Deus, ele fez os céus, fez a terra, fez tudo. E no 7º dia descansou. Mas desde que Deus fez o homem, ele nunca mais descansou. E você não vai ver na Bíblia Deus dizendo, eu me canso. Deus, ele é incansável. A vantagem de você clamar a Deus é porque Deus é um Deus que clama por sua vida e nunca cansa. Ele não cansa de te ajudar. Ele não cansa de te cobrir. Ele não cansa de te livrar. Ele não cansa de livrar sua família, não. E você que pensa que Deus cansa, mas ele não cansa. Ele é incansável. Você tem um Deus que é incansável, que nunca dorme. E ele está agora nesse momento no trono. Então se ele não está no trono, bota a mão no seu coração agora e pede a ele, mas pede com fé. Pede com fé. Deus de Abraão, faça como você fez na vida da mulher de Sunem. E faça a realização do meu sonho. Mas não é a realização do meu projeto. Pai, me faça gerar. Pai, converte meu marido. Pai, abre a porta de emprego. Pai, tá tudo difícil, porque Deus quer ouvir agora você falando. Deus quer se relacionar, porque desde o Éden Deus fala que se relaciona. Aí você fala assim, oh Deus, Deus fala assim comigo, me mostra assim, ó, que o que você fala às vezes pra Deus não é de fato o que você sente. Mas essa mulher é uma mulher diferente. Como é isso, Patrícia? Eu vou provar pra você. Porque a palavra de Deus fala assim, ó. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. O menino saiu pra colheita com o pai.
e estava no campo com os trabalhadores. De repente ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leva o menino para a mãe. A palavra de Deus vai falar, eu vou pular essa parte, senão a gente não vai terminar hoje. A palavra de Deus vai dizer que o empregado carregou o menino, ele ficou no colo da mãe e ele morre no colo da mãe. A mãe a mãe pega o menino, deixa no quarto que ela tinha feito para Eliseu, pega um servo e vai atrás de Eliseu. O marido dela fala, ela pede ao marido um servo, o marido dela fala assim: mas por que você vai lá agora? Ela fala: tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. E aí ela vai, quando ela encontra o servo de Eliseu, Eliseu tá no Monte Carmel e ele fala assim com ela, ele avista ela e fala assim: vai lá, Geazi, vê se tá tudo bem com ela. Aí Geazi vai. Aí Geazi pergunta: tá tudo bem com você? Tá tudo bem com o seu pai? Ou com o seu marido? Tá tudo bem com o seu filho? E ela fala: tá tudo bem. E aí quando ela encontra Eliseu, aí Eliseu fala assim: eu sinto que sua alma está abatida, está triste. E aí ela vai e fala: eu lhe disse que não era para você mentir. Eu lhe disse que não era pra você mentir. Porque Eliseu deu um filho a ela e o filho dela deixou na casa morto. Mas ela sai dizendo pra todo mundo que tá tudo bem. Ela diz que tá tudo bem pro marido. Ela diz que tá tudo bem pro servo. O que é que Deus tá falando? Ei, fala que tá tudo bem. Mas quando falar com Deus, essa mulher é uma mulher que ela tem sabedoria. Mas quando ela fala com Deus, ela não fala a verdade. Mas quando você for falar com Deus, você desabafa de verdade. Você fala com Deus assim o que você tá sentindo de verdade. Deus, eu não tô aguentando mais. Não é pra falar com Deus: oh Deus, eu sei que... Não, fala com Deus de verdade, porque Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir o seu desabafo. Fala o que você está sentindo, porque Ele diz que no dia que você falar que o que está sentindo de verdade, verdadeiramente, Ele entra na situação e arranca do seu peito. Mas enquanto você ficar nessa oração medíocre, se fazendo de forte para Ele, que não é a realidade, Ele não entra. E Deus está falando, porque essa mulher, quando ela chega com Eliseu, ela fala assim com ele, ó. Ela diz assim: então a mulher disse a Eliseu, ela falou a todo mundo que estava tudo bem, mas a Eliseu, o homem que podia fazer alguma coisa por ela, que era o profeta, que já tinha dado o filho dela e ela sabia, e Deus está falando: eu já fiz muita coisa por você e você não desabafa comigo de verdade. Aí ela fala assim, ó: Senhor, por um acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse. E Eliseu virou-se para Geazi e disse: pronto. Olha o que ela fala para ele. Ela podia falar assim para ele: ô Eliseu, meu filho tá lá, eu acho que morreu. Não. Ela falou verdadeiramente o que ela estava sentindo, e Deus está pedindo isso para você. Fala de verdade o que você está sentindo. Desabafa comigo de verdade o que você está sentindo, porque eu entro na situação. Enquanto você ficar nessa oração vazia, rasa comigo, eu não vou fazer o que você pede, porque você não coloca pra fora. Porque Deus sabe, Deus ele sabe tudo que você sente. Deus ele tá ciente do que você sente. Não importa o que as pessoas disseram: ah, tinha que ser assim, ou foi a vontade de Deus. E você vai sendo na oração, se confrontando quando as pessoas falam, mas com Deus falou: Deus, eu sei que foi a tua vontade. Ei, fala de verdade: Deus, foi a tua vontade, mas eu não tô entendendo. Você me disse que ia me dar, não me deu, por quê? Desabafa com o Senhor. Agora, com outras mulheres, Deus está mandando dizer: tenha sabedoria como essa mulher, que tá tudo ruim em casa, tá tudo péssimo em casa, o filho tá morto, porque não tem dor pior do que um pai ou uma mãe perder um filho. Mas essa mulher vê que o filho dela tá morto. O marido dela podia ressuscitar o filho dela? Não. Ela tinha confiança no servo dele para ressuscitar o filho dela? Ela não tinha. Então ela foi falar com quem? Com quem podia fazer alguma coisa. E você tem falado muito com pessoas, mas não está falando com quem pode fazer. Quem pode fazer é Deus. E Deus está dizendo: no dia que você fechar a boca e dobrar o joelho, eu entro em ação. Mas enquanto você ficar abrindo a boca e não bota o joelho em ação, eu não faço. E Deus tem outra coisa. Deus fala assim comigo: olha, Deus não é o Deus que vem do seu sentimento, não. Porque quanto mais sentimental você tá, mais você está alimentando a alma. Quanto mais você alimenta a alma, mais está intrínseco que você não está com a sua fé firmada na palavra.
Como assim, Patrícia? Porque Jó, quando ele tá com o corpo todo ulcerado, e você pode confirmar isso na Bíblia, ele tá com o corpo todo ulcerado, ele se abaixa e ele fala: Senhor, era melhor que eu fosse um aborto. Senhor, era melhor que eu nunca tivesse existido. Senhor, era melhor, para que me criaste para ficar em silêncio? Senhor, não ouve o meu pedido de socorro. E ele, se você for lendo Jó, são mais de 60 lamentações. E ele vai lamentando. Ele não murmura, mas ele está lamentando. Ele está descrevendo a dor dele. Ele está falando como as úlceras doía. E Deus está falando aqui. E ele está falando sentimento. Aí no final desse sentimento todo, ele fala assim: mas eu sei que o meu Redentor vive. Aí ele fala a palavra, aí Deus vai lá e entra. E Deus está falando assim: no dia que você falar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que é com base no que está na minha palavra, eu entro em ação. Mas enquanto for sentimentalismo, eu não atuo. Deus atua Deus não é o Deus que vai atuar no seu sentimento. Deus não atua. Parece que está dizendo que Deus não se importa com o meu sentimento. Não, Deus se importa. Mas Deus age através da oração e da palavra. Se ele deixou a Bíblia, que tem o Velho e o Novo Testamento, é para você pegar essa Bíblia e fazer como manual de autoajuda para sua vida. Não é você pegar a Bíblia e botar no Salmo, abrir na sala e deixar lá na sala, não. É para você usar, é para você manejar a espada, é para você orar. Quando você for orar, ore de acordo com a palavra de Deus. Vá fazer uma petição para Deus, faça a petição conforme a palavra de Deus. Por quê, Paty? Porque só acontece o milagre através da palavra. Quem vai transformar a minha, sua vida é a palavra de Deus. Eu demorei, mas eu aprendi que é a palavra de Deus que transforma a nossa vida. As coisas só vão fluir na minha e na sua vida quando você usar a palavra de Deus. E aí o filho dela fica como? O filho dela fica vivo. O filho dela vai ser curado. Eliseu vai lá e cura o filho dela. Agora, precisou do quê? Ela desabafar, ela falar com Deus. Ela falou com o profeta. O profeta era um homem que podia falar. Se ela tivesse falado com o marido tinha se desesperado, ia pegar o filho, ia correr, ia ser aquela confusão, o marido ia ficar abraçando ela e ela ia ficar pior. Ela se manteve forte. Quem fez ela ficar forte não foi o querer dela, mas foi a palavra de Deus. Você quer ser forte? Se apegue à palavra de Deus. Ah, Paty, me falaram algo que me magoou. Se apega à palavra de Deus. Porque na palavra de Deus não fala que no mundo serás feliz, no mundo serás realizada. Não, a palavra de Deus diz: no mundo terás aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para com esse crente de mimizinho, esse crente de eu tô ferida, tô magoada, tô decepcionada. Para com isso. Vai ficar firme na palavra, porque Cristo está na cruz. E quando ele fala que tem sede, dão vinagre para ele. Pelo amor de Deus, você tá achando o quê? Carrega a tua cruz. Carrega a tua cruz, que a palavra de Deus não fala: venha me servir, não. E você queria entrar na live para ouvir que você ia ter prosperidade, que você ia ter... Não, Deus vai dar tudo isso para você. Mas primeiro, você tem que aprender com a palavra. Quer ter prosperidade? Maneja a palavra. Quer ter cura? Com a palavra. Paty, você está me ensinando o quê? Eu estou ensinando que Deus vai fazer milagre. Que Deus vai realizar o seu sonho. Que Deus vai realizar o seu projeto. Que na dificuldade ele vai vir. Porque Jesus no Novo Testamento fala que ele vem andando sobre as águas. Porque os discípulos estavam num vento forte. No Mar da Galileia as ondas são gigantes, chegam a 2 metros. O Mar da Galileia está numa amplitude de 213 metros abaixo do nível do mar. É uma região montanhosa, tem muito vento. E Jesus e os discípulos estão lá, no meio de uma tempestade, no meio de uma ventania, um vento contrário. E Deus está falando assim: ó, você está no vento contrário? Jesus vem andando sobre as águas e ele não para o vento. Jesus, ele é o Deus que quando ele quer, ele faz o vento cessar. Porque quando os discípulos estão no Mar da Galileia e ele está dormindo, e os discípulos acordam ele e falam: Jesus, você vai deixar que a gente morra aqui? O barco, a palavra de Deus vai dizer que o barco já estava vindo a pique. Deus levanta e acalma a tempestade. Deus está dizendo: se você está na tempestade, eu acalmo a tempestade. Mas se você está dizendo assim, ó, isso é para uma pessoa que às vezes a tempestade é tão grande que não tem nem como acalmar isso, ele fala: eu entro no meio dela.
E eu vim andando não é na terra, não. Eu vim andando é sobre as águas. Sabe por que ele está dizendo que vim andando sobre as águas? Porque o que Deus vai fazer é sobrenatural. Você não espera com olhos humanos, você não enxerga. Mas Deus, ele é o Deus que quando você não enxerga, ele faz. Quando não tem mais força que ele faz. Quando você disser, Deus, eu não desisto. Não tenho mais força, não vai acontecer. Aí ele vai entrar andando sobre as águas na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Porque não tem nada que venha ser maior do que Deus. O inimigo, ele é derrotado. E você tem um Deus, um pai. Qual é o pai que vê o filho em aflição?